planejamento estratégico de marketing que nós vamos desenvolver a partir de agora, ele é composto de 7 blocos, dos quais 3 são chamados de inputs e 4 de outputs. Os inputs são as entradas, são os elementos que a empresa utiliza como informação, como dado de processo, para poder trabalhar o planejamento. E os 4 outputs são as saídas, isso é aquilo que como resultado será utilizado pela empresa para trabalhar durante o período em que estiver valendo o planejamento estratégico de marketing. O primeiro desses elementos são as diretrizes, que são justamente as determinações macro, as macro determinações da empresa, de o que ela pretende, aonde ela pretende chegar no futuro. Qual é o futuro da empresa? O segundo elemento é o SIM, que é o Sistema de Informação de Marketing, que é de onde a empresa tira as informações básicas do seu banco de dados, as suas pesquisas e processa essas informações para a utilização. O terceiro elemento é o diagnóstico, ou seja, a matriz SWOT, que serve justamente como um parâmetro para mostrar como a empresa está no ambiente onde ela se situa, no mercado em suma. Esses 3 elementos, esses 3 inputs, são utilizados na obtenção dos outputs. O primeiro desses outputs são as metas, que justamente significam o que a empresa pretende conseguir, valores que ela pretende conseguir. As estratégias vão corresponder justamente ao como a empresa deve fazer para atingir as metas que foram estabelecidas dentro do seu planejamento. Depois, os planos de ação corresponderão ao detalhamento de todas as metas e as estratégias, de forma que eles se tornem operacionais para que o pessoal de campo possa utilizar essas informações para obter os resultados. E por último são os controles, que justamente é o que serve para realimentar o plano. A empresa controla para, através desse controle, saber se está indo bem ou mal, previsto versus realizado, e com isso alterar ou manter o planejamento. Como nós podemos ver, os 7 elementos em conjunto montam uma estrutura, o arcabouço de um plano, né, que servirá como base para todo o futuro da empresa. Na verdade, cada um dos 7 elementos que nós acabamos de ver do planejamento estratégico de marketing funciona de uma maneira a criar um equilíbrio no todo. Vejam vocês, por exemplo, que as diretrizes, né, elas têm a função de orientação. Elas servem para guiar a empresa, estabelecer o norte, para onde a empresa vai. É uma bússola, uma espécie de uma bússola. Então, a função principal da diretriz é orientar o planejamento estratégico. Já o SIM, que é o nosso banco de dados, Sistema de Informação de Marketing, ele tem a função de estabelecer um padrão de qualidade para o planejamento. Quanto melhor for a informação que você tem armazenada no seu banco de dados, da sua pesquisa, ou que a sua inteligência fez, melhor vai ser o resultado que você vai ter no seu planejamento. Então, isso é uma função de qualidade. Por outro lado, a SWOT, a matriz SWOT, que é o diagnóstico, saber como é que está a saúde da empresa frente ao mercado, ela tem uma característica de dar flexibilidade ao plano. Na medida em que você sente que os seus pontos fracos são muitos, você começa a regular esses pontos, você começa a fazer com que a empresa se torne mais flexível, mais acessível, com mudanças. Então, a SWOT promove as mudanças através da flexibilidade. Já as metas nos dão a eficiência do plano, né? Um plano que é bem eficiente é um plano que tem metas bem claras. Lembrem-se que a meta sempre é estabelecida pelo valor, mais um prazo, mais o objetivo propriamente dito. E se você conseguir fazer isso bem feito, você vai ter uma empresa realmente eficiente. Quem tem eficiência precisa ter eficácia. A eficácia é o padrão do resultado. Não adianta você ser eficiente, trabalhar muito e não ter resultado. Não. A estratégia garante que, usando bem aquelas informações, você vai, através das metas, ser eficaz. Isso é, obter resultados. Tudo isso é muito bom, mas precisa ser colocado no chão. Para colocar isso pé no chão, nós usamos os planos de ação que tem o quê? Resultados. Então, a função do plano de ação é dar resultado, fazer com que aquilo que você criou, projetou, planejou de uma forma mais global, mais geral, seja feito no dia a dia. Por último, a função do controle é da renovação. Na medida que você vai evoluindo com o plano, o controle vai alimentando esse plano, vai renovando as informações e vai transformando o plano em alguma coisa palpável, concreta e que vai trazer os resultados esperados.